Jornal Câmara dos Deputados. Alta do custo de vida preocupa deputados. Exclusão social aumenta a violência. Criação de municípios terá novos critérios. Coriolano Salles, do PMDB baiano, foi relator na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que estabelece os critérios para a criação de novos municípios. A proposta já foi aprovada pelo Senado e seguiu para a sanção presidencial no dia 16 de dezembro. Segundo o projeto, a Assembleia Legislativa Estadual deve realizar um estudo de viabilidade municipal para examinar as condições necessárias para se concretizar a emancipação. A infraestrutura urbana existente também será levada em conta. Coriolano Salles explica ainda que a proposição determina um número mínimo de habitantes para que seja criada a nova unidade. Não poderia ser uma população única para se criar mínima para se criar um novo município, porque você criaria um peso desigual para situações desiguais, não é? Então, na região norte, por exemplo, a população exigida vai ser de 4.000 habitantes. Na região centro-oeste vai ser de 6.000 habitantes. Na região nordeste, 8.000 habitantes. E no sul e no leste do Brasil, 10.000 habitantes. Então, tomamos por base os índices de desenvolvimento econômico, social, de desenvolvimento demográfico, né? Outra mudança importante apontada por Coriolano Salles é que a população de todo o município será consultada por meio de plebiscito e não apenas os moradores interessados na emancipação. As despesas e a organização do pleito ficarão a cargo da Justiça Eleitoral. Segurança Pública. Exclusão gera violência, afirma deputado. Dr. Evilásio, do PSB paulista, considera que a violência é atualmente uma das maiores preocupações do país, causada principalmente pela exclusão social. O deputado lembra que a violência é maior nas periferias, onde falta a presença do Estado, construindo escolas e oferecendo infraestrutura urbana. Dr. Evilásio alertou ainda que a facilidade da entrada de grandes quantidades de armas e drogas no país incentiva a criminalidade e enfatiza que é necessário tomar medidas severas para evitar que isso continue acontecendo. Para contribuir com a diminuição do índice de violência e fazer reparo às nossas fronteiras, eu apresentei uma proposta de emenda constitucional à Câmara, dando também o poder de policiamento de fronteira às 3 Forças Armadas. São mais de 200 mil homens no Exército, Marinha e Aeronáutica, quase sem função. Em contrapartida, nós não temos sequer hoje 2.000 policiais federais para tomar conta de 23 mil quilômetros de fronteira. Então, essas fronteiras escancaradas, não é, estão propiciando a grande entrada de drogas e armas, que contribui muito para aumentar o índice de violência e também o índice de homicídio nas cidades brasileiras. Osmar Terra, do PMDB gaúcho, também está preocupado com a violência crescente. Ele afirma que é preciso chegar à raiz do problema para combatê-lo. Segundo Osmar Terra, estudo realizado nos Estados Unidos a partir da investigação da vida de adolescentes criminosos revela que a criança vítima de abuso ou negligência nos primeiros anos de vida tem mais probabilidade de cometer atos de violência. Vai controlar com mais dificuldade seus impulsos, ela vai ter mais dificuldade de ter afeto, de se colocar no lugar do outro e de ter compaixão. Portanto, quando chega na fase da adolescência, onde explodem os hormônios, onde há uma instabilidade emocional muito grande, esses meninos, esses adolescentes vão ter mais facilidade, vão ter menos controle dos seus impulsos, mais facilidade de agredir, de maltratar outras pessoas, de infligir sofrimento, sem sentir compaixão, sem sentir piedade, sem se colocar no lugar do outro. Osmar Terra defende a adoção de eficazes de proteção à primeira infância para prevenir a violência. Já o deputado Valdeci Paiva, do PSL, entende que uma das prioridades do próximo governo do Rio de Janeiro deve ser o combate ao crime organizado, que cresce a cada dia no estado. Valdeci Paiva informou que, como deputado estadual, pretende solicitar audiência à governadora Rosinha Garotinho assim que tomar posse, para tratar de medidas de contenção à violência e reorganização da polícia. A população não sabe em quem confiar. Policiais fardados, agindo como que fossem verdadeiros bandidos. Ao invés de dar segurança ao povo, estão prestando serviço aos bandidos e ainda fornecendo armas de grosso calibre, segundo denúncia.
Precisamos reverter este quadro, expulsando os maus policiais, valorizando assim os bons profissionais, formando também novos soldados. Trabalho de CPI pode ajudar a conter roubo de cargas. Carlos Dunga, do PTB da Paraíba, elogiou o trabalho que foi realizado pelos parlamentares que participaram da CPI mista do roubo de cargas, que esteve em vários estados brasileiros fazendo investigações. Carlos Dunga acredita que as sugestões incluídas no relatório e o indiciamento de mais de 200 pessoas podem conter esse tipo de crime e aponta ações que devem ser tomadas pelos estados. É necessário que os organismos estaduais de segurança coloquem em todas as secretarias de segurança do Estado um departamento que venha a favorecer, que venha a dar segurança ao caminhoneiro e que possa, de imediato, quando assaltado, quando roubado, ele entrar em contato com um único telefone no Brasil todo para que possa dizer deste assalto e, consequentemente, a Polícia Federal, a Polícia Estadual e a Polícia Civil e Militar de todos os estados darem condições a esse motorista de restaurar o seu carro e a sua carga para que ele possa trabalhar pelas estradas brasileiras. Deputado aprova a regulamentação da CID. Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, comemorou a regulamentação da aplicação dos recursos provenientes da contribuição sobre o domínio econômico. O deputado recorda que os mais de 7 bilhões de reais arrecadados este ano não foram empregados na melhoria da malha rodoviária. A expectativa para 2003, segundo Beto Albuquerque, é bem diferente, porque os recursos serão administrados pelo Fundo Nacional de Infraestrutura e utilizados exclusivamente para investimentos no setor de transportes. Ainda sobre o projeto aprovado pela Câmara regulamentando a CID, o deputado faz questão de esclarecer que o valor da contribuição não foi aumentado. O que a Câmara fez, a pedido do novo governo, foi autorizar o presidente da República, em momentos, por exemplo, de elevada substancial do dólar, de ter um teto flutuante entre 50 centavos e 80 centavos, para que, por decreto, ele possa subsidiar e impedir que uma alta do dólar repercuta imediatamente na alta do preço do botijão de gás, por exemplo. Então nós demos, ao elevar o teto de 50 para 80 centavos por litro de gasolina, não um aumento que vai já amanhã estar lá sendo cobrado do cidadão. Nós demos um teto que será um teto regulador em casos de desvantagens cambiais que possam acontecer nessa economia tão incerta. Beto Albuquerque também explicou que a orientação da aplicação dos recursos será feita a cada 4 anos, no plano plurianual. Educação. Deputado denuncia que jovens ficarão fora da sala de aula em 2003. Simão Cecim, do PPB, está preocupado com a possibilidade de 38 mil estudantes do ensino médio ficarem fora das salas de aula no próximo ano no Rio de Janeiro. O próprio secretário estadual de Educação alertou que a situação ainda não é tranquila e que seria necessário construir 50 novas escolas para atender a demanda. Entretanto, Simão Cecim acredita que o problema pode ser superado. Prefiro acreditar no que disse a subsecretária de Planejamento do Sistema Escolar da Secretaria de Educação, a professora Deise Calazans, de que nenhum aluno corre o risco de ficar sem estudar o ano que vem. Parece, segundo foi publicado na imprensa, que o problema maior está relacionado à questão da localização da escola, que deve ficar perto ou mais próximo possível da residência do aluno. Então parece que o governo do estado tem meio de contornar o problema. E é isso que todos nós desejamos. Itamar Serpa, do PSDB Fluminense, considera que a educação é o fator essencial para o desenvolvimento de um país e que o município exerce papel fundamental em relação ao ensino básico. Itamar Serpa destacou os avanços no processo de educação de adultos, que passou a levar em consideração o que o aluno aprendeu no dia a dia ao longo de sua vida. Porque a nova sociedade, a nova economia, ela exige um aprendizado constante. Nós que pensávamos que a revolução tecnológica e informática ia substituir o músculo, substituir o cérebro, acabou substituindo o músculo, né? E então quem não tem nenhuma competência de escolar
ela está fadada, é uma tragédia. E então tem que educar crianças e educar adultos. A Câmara abre mais um canal para você participar das decisões que vão mudar o país. Através de sua associação, sindicato ou das entidades da sociedade civil, você pode enviar sugestões de projetos que vão ser analisadas pela Comissão de Legislação Participativa. Entre em contato com a comissão pelo telefone 318-7958. O DDD de Brasília é 61. Câmara, um poder mais próximo de você. Emendas parlamentares não resolvem problemas, diz deputado. Fetter Júnior, do PPB Gaúcho, afirmou que as emendas orçamentárias propostas pelos congressistas representam apenas 2% do total do orçamento da União, não sendo, portanto, uma forma de solucionar os problemas do país. Fetter Júnior ressaltou que, mesmo assim, as emendas são muito importantes para viabilizar recursos para obras fundamentais em pequenos municípios. As emendas individuais têm essa perspectiva, essa possibilidade de capilarizar os recursos e levarem até a população para que a prefeitura local resolva um problema que é urgente e é importante para aquela comunidade e trazem benefícios direto à população, seja uma rede de eletrificação rural, seja uma patrulha agrícola para que o pequeno agricultor possa ter maior produtividade ao mecanizar a implantação da sua lavoura, ou aqueles exemplos que eu já dei do posto de saúde, do ginásio de esportes. Fetter Júnior disse ainda que as emendas de bancada beneficiam muito os estados, resolvendo problemas específicos de cada região. Projeto proíbe o uso de amianto. Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB paulista, apresentou projeto que proíbe a utilização do amianto em materiais de fricção e outros componentes automotivos. Mendes Tame explicou que o amianto já foi proibido em 35 países, depois que foram comprovados os danos que a substância causa à saúde humana durante o processo produtivo. Chegou a isso depois de décadas de estudos na área da medicina do trabalho, e se chegou à conclusão de que os riscos do amianto à saúde são riscos evitáveis desde que eu consiga abolir o amianto. Se eu tiver o amianto, a probabilidade de alguém contrair asbestose ou câncer de pulmão é quase total. Não há como escapar dessas minúsculas agulhas praticamente invisíveis que são jogadas ao ar durante a fabricação de qualquer equipamento à base de amianto, sejam telhas, caixa d'água ou equipamentos para fricção. Mendes Tame lembrou ainda que o amianto pode ser perfeitamente substituído por outras matérias-primas. A agricultura. Importação de fertilizante tem sobretaxa e prejudica produtor. Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, protestou contra a resolução que sobretaxou as importações do fertilizante de nitrato de amônia, proveniente da Rússia e da Ucrânia. Segundo Nelson Marqueselli, não podem ser prejudicadas as relações comerciais com países que consomem cada vez mais produtos brasileiros e as importações fundamentais para a agricultura nacional. Nós importamos uma quantidade razoável, tanto da Rússia como da Ucrânia. A produção nacional não chega a 700 toneladas e nós consumimos em torno de 1.800.000 toneladas. Por isso, esse parceiro nosso hoje, que é a Rússia, que é um dos maiores compradores nossos de frango, de açúcar e de suínos, foi taxado pelo Ministério do Desenvolvimento, a Rússia em 32% e a Ucrânia em 19%. Nós estamos fazendo gestões com o ministro Platino de Moraes, com o governo Fernando Henrique Cardoso, para que isso não possa acontecer. Luiz Carlos Reins, do PPB Gaúcho, teme que a medida enfraqueça as relações comerciais entre Brasil e Rússia. O parlamentar gaúcho condena a Ultrafértil, que detém o monopólio de nitrato de amônia no Brasil, por ter movido ação antidumping contra o produto importado da Rússia, na Camex, resultando na sobretaxação. Luiz Carlos Reins exige a revisão do processo, recordando que o mercado russo é grande consumidor de açúcar, carne suína e aves brasileiras, chegando a importar do Brasil mais de $1 bilhão desses alimentos. Deputado alerta para a alta do custo de vida. Massal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, alertou que a alta desenfreada de preços pode levar à volta da inflação.
Segundo o deputado, a previsão do mercado é que, em 2003, a inflação deve ser de 30% pelo IGPM. Marçal Filho disse que a estabilidade econômica foi uma conquista não apenas do governo Fernando Henrique, mas de toda a sociedade brasileira, e não pode haver retrocesso nesse sentido. Hoje existe uma preocupação muito grande de toda a classe política e da comunidade em geral, e principalmente de quem lida com o mercado financeiro e com as projeções em relação à economia para 2003, de que a inflação volte com tudo, os preços dos alimentos subiram. Especialmente a dona de casa sabe muito bem do que eu estou falando quando vai ao mercado e verifica que aquilo que dava para comprar até alguns dias atrás não está dando mais. A maquininha de remarcação de preços está querendo voltar com força total e é preciso que o Brasil não perca de vista o seu rumo, que foi o de garantir a estabilidade econômica. Paulo Paim, do PT Gaúcho, também está preocupado com o aumento do valor da cesta básica, que chegou a R$ 220 em São Paulo e R$ 250 no Rio de Janeiro, ultrapassando o valor do salário mínimo. Em seu relatório sobre o salário mínimo, Paulo Paim defende que o novo valor seja fixado em pelo menos R$ 250 e que o mesmo percentual seja estendido aos aposentados e pensionistas. Paim afirmou ainda que, como senador, vai continuar defendendo o reajuste progressivo do mínimo. Eu continuo perseguindo os $100 que eu sempre defendi. Um dos primeiros passos ao chegar no Senado é reapresentar o projeto de salário mínimo com a meta que ele atinja rapidamente os $100 e estenda o mesmo percentual para os aposentados, mas que ele vá numa escala progressiva, né, para atingir um espaço de tempo médio o que seria o salário mínimo constitucional, que deveria ser pelo menos algo em torno de $500. Deputados destacam gestão de Aécio Neves na presidência da Câmara. Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que há uma unanimidade entre os parlamentares sobre a boa gestão do presidente Aécio Neves, que garantiu transparência aos trabalhos legislativos. Eunício Oliveira disse ainda que a coragem de colocar projetos polêmicos na pauta e a capacidade de articulação foram as marcas da gestão de Aécio Neves. Fizemos diversos posicionamentos que dignificou, que engrandeceu a Câmara dos Deputados. Fizemos uma gestão, um mandato de transparência nessa casa. Essa casa teve a questão da imunidade mexida, que era uma questão que vinha se arrastando há muito tempo. Essa casa limitou a questão das medidas provisórias, que era uma coisa que estava muito solto nessa questão de fiscalização do Legislativo em relação ao Executivo. Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, destacou o empenho da mesa diretora sob o comando do presidente Aécio Neves para retomar o papel do Poder Legislativo de discutir e aprovar leis. Luiz Erundina afirmou que a candidatura de Aécio Neves foi baseada em acordos com as diversas bancadas e na apresentação de um programa de trabalho que foi fielmente cumprido. Ele criou, além da Comissão de Legislação Participativa, que ele tinha um compromisso de criar um mecanismo para possibilitar, né, a abertura de um canal, de uma porta, ou pelo menos de uma janela entre a sociedade civil e o Legislativo, e isso é representado pela Comissão de Legislação Participativa e pela ouvidoria. Ele também criou uma ouvidoria em que o cidadão possa dirigir a essa ouvidoria para fazer queixas, para exigir informações, etc. Ele aprovou o Código de Ética e criou o Conselho de Ética Parlamentar, que é, sem dúvida nenhuma, um instrumento importante de moralização da Casa. Termina aqui o Jornal da Câmara, que estará de volta na quinta-feira. Uma boa noite a todos e um Feliz Natal. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do Presidente. O ministro Humberto Souto está encerrando seu mandato como presidente do Tribunal de Contas da União no dia 31 de dezembro e faz comentários sobre sua gestão. À frente do Tribunal nos anos de 2001 e 2002, iniciamos nosso mandato criando algumas unidades técnicas especializadas com a finalidade de executar e coordenar trabalhos em áreas específicas. Assim foram criadas, dentre outras unidades, secretarias especializadas para fiscalização de obras públicas, desestatização, programas de governo e controle dos atos relacionados com o pessoal civil e militar. A instalação dessas unidades produziu excelentes resultados. Na área da fiscalização de obras, o Tribunal duplicou as auditorias realizadas. No controle dos processos de desestatização,
impedimos que o preço das instituições fossem cotados abaixo do valor real, como foi o caso do Banespa, em que a atuação do TCU elevou o preço de venda em mais de R$1 bilhão. Esse foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.